Godzilla e Kong, o Novo Império, é o quinto filme dessa nova franquia do Godzilla e do Kong em Hollywood em apenas 10 anos. E eu acredito que isso seja uma informação importante, porque 5 filmes em 10 anos, pro padrão de Hollywood, é muito filme, é um ritmo de produção muito acelerado. E como cada novo filme dessa franquia parece tentar dobrar a aposta na loucura, na insanidade, no despirocar da história em relação aos filmes anteriores, chegou num ponto que eu não sei muito pra onde essa franquia vai. Esse filme aqui, só pra vocês terem uma ideia, é um filme que fala sobre a Terra Oca, e não só a história se passa, boa parte dela pelo menos, no interior da Terra Oca, como ao longo da história eles descobrem que tem o subterrâneo da Terra Oca. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas tem a Terra, tem uma mini Terra dentro, e dentro dessa mini Terra tem um subterrâneo também. E a cada nova camada dessa Terra Cebola, que é o que me parece que é o conceito apresentado aqui, a gente conhece novas civilizações, tanto de símios, quanto de humanos, quanto de Godzillas, quanto de nações indígenas, né? Claro que são humanas também, mas enfim, a gente tá descobrindo sempre algo novo e o filme não se interessa muito em seguir qualquer tipo de lógica. Como os filmes dessa franquia costumam ser uns mais divertidos, outros menos, mas todos muito esquecíveis, o roteiro desse filme aqui também sente uma necessidade, principalmente na primeira parte da projeção, de ficar nos lembrando onde a história parou, porque a gente vê as coisas e não faz a menor ideia de onde elas estavam. Por que o Kong tá lá? E por que o Godzilla tá aqui? E por que ele tá dormindo dentro do Coliseu? E como que isso tá desse jeito? Enfim, o filme precisa ficar nos lembrando disso, porque a gente já esqueceu. O último filme é de 2021, se eu não me engano, 2020, e eu não lembrava de absolutamente nada. E é isso, né? Eu não sei pra onde essa franquia vai. Eu acredito, eu até falei lá na minha conta do Letterboxd, que pros próximos filmes eu tenho algumas ideias que possam ajudar a salvar a franquia. Eu acho que ou ela vai ter que falar sobre reencarnação, ou ela vai ter que se passar em Júpiter ou em algum outro planeta, ou vai ter que ser o King Kong e o Godzilla no multiverso, porque fora isso, acho que essa franquia já endoidou o suficiente e não sei se tem muito pra onde ir a partir daqui. Kong encontrou uma passagem do interior para a superfície da Terra Oca e parece ter vindo pedir ajuda. Ele atrai a atenção de Godzilla e da doutora Eileen Andrews, Rebecca Hall, que monta uma comitiva para ir investigar a ameaça que ele encontrou. Sei lá, não me perguntem. Eu não vou ficar aqui nessa crítica questionando a lógica da história, tá, gente? Eu não vou ficar questionando coisas do tipo, por que eles vão lá pra Terra Oca e não precisam de equipamento nenhum? Tem oxigênio no interior da Terra Oca, por exemplo? Também não vou questionar como que o Godzilla tá lá dormindo no Coliseu. Vocês lembram da imagem do Coliseu, né? Ele é uma ruína de uma arena de Roma, né? Não lembro se é da República Romana ou do Império Romano, e quando o Godzilla anda, mesmo ele sendo um aliado da raça humana, da espécie humana nesse filme aqui, ele anda destruindo tudo. Então ele destrói pontes, casas, toda vez que ele anda, ele mata muita gente e destrói muita coisa, provavelmente. E aí quando aparece ali no começo do filme ele despertando e destruindo o Coliseu para levantar, eu não vou questionar como que no final do filme ele volta pra lá e o Coliseu ainda está com a imagem que a gente conhece, né? Eu não sei se o Coliseu se regenerou ou então tem uma batalha aqui, porque esse filme tem várias cenas de luta, cenas de ação em monumentos e também em cenários importantes do turismo mundial, inclusive na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Mas quando o Kong e o Godzilla batalham, lutam, saem na porrada lá em volta das pirâmides do Egito, eu não sei quantas pirâmides tem, porque eles estão batalhando lá, aparece várias vezes eles caindo em cima de uma pirâmide e a pirâmide se destruindo inteira, e quando a gente vê tem mais pirâmide. Então eu desconfio que esse mundo aqui do Kong e Godzilla, o Novo Império, seja um mundo paralelo em que tem várias pirâmides, em que o Coliseu se regenera, mas isso é o de menos. O filme não tá nem aí pra isso. O que o filme quer ser é um grande festival psicodélico de ação, mas também de luzes, de estímulos visuais, e eu acredito que um erro que as pessoas cometem muitas vezes nesses filmes de fantasia, principalmente recentemente, nos últimos 10, 15, 20 anos, é tentar usar uma paleta muito dessaturada, cores muito lavadas, né? Uma estética mais acinzentada, para deixar as coisas mais sérias, mais graves. E aqui o Adam Wingard e o seu diretor de fotografia chutam o balde, eles não estão nem aí, eles vão pela direção oposta. É um filme extremamente colorido, não só as paisagens, não só
a fotografia de forma geral, mas principalmente porque a cada sociedade que a gente conhece, civilização, cada monstro diferente solta luzes de uma cor diferente, uma cor vibrante, atômica, nuclear. E esse é um filme bastante, como eu falei, psicodélico, né? É um show de luzes rosas, roxas, azuis, em todas as variações dessas cores. E a gente precisa falar de uma coisa, gente. Se tem um elemento da vida pré-pandemia com a qual eu não tava esperando ter que lidar de novo, mas parece que vai ser inevitável, é o cinema 3D. Eu assisti a Godzilla e Kong, o Novo Império, em 3D, a maioria das sessões eram com a tecnologia 3D, com os óculos e tudo mais. E eu lembro que lá nos idos de 2010, 11, 12, nessa época em que todo blockbuster tinha que ser exibido em 3D, né, pegando lá a esteira de Avatar, eu lembro que nessa época os filmes se prejudicavam muito por ser muito escuros, porque quando o filme tinha essa fotografia que eu falei, mais lavada, mais desaturada, mais acinzentada, com cores mais sépias ou mais escuras, o óculos deixa tudo ainda mais escuro e ficava horrível. A textura dos filmes, a fotografia ficava péssima. E o Adam Wingard, pelo menos, sabe que ele precisa ir no caminho oposto. Ele exagera do outro lado? Exagera, mas é isso. A proposta dele é ter essa piração toda, essa pirotecnia toda na tela. E, inclusive, eu acredito, gente, que o principal erro que os diretores dessa época que eu falei cometiam com 3D e o Adam Wingard não comete é o fato de que um filme em 3D ele precisa ter uma profundidade de campo extrema, absurda. Por quê? Porque o 3D serve pra gente ter a ilusão de estar num ambiente tridimensional, mesmo que o filme tenha uma tela bidimensional. E se enquadrar as coisas com uma distância focal curta era uma técnica usada lá atrás no cinema, sempre foi usada para gerar a mesma ilusão, para gerar uma ilusão de tridimensionalidade e para mostrar pra gente a diferença, a distância entre o que tá em primeiro plano e o que tá lá atrás em último plano, né? Para destacar os personagens do fundo, senão a impressão que a gente tinha é que o personagem estava colado no fundo, a gente não tinha essa noção de distância, é contraproducente. Você usar a mesma técnica, ficar trocando foco, por exemplo, ou usando uma profundidade de campo limitada com a técnica do 3D sendo usada. E o Adam Wingard usa na maior parte do tempo uma profundidade de campo imensa e dá pra gente se sentir realmente imerso naqueles cenários gigantescos, imensos da Terra Oca. Eu acredito sim que é muito artificial, né? São cenários em CGI muito obviamente criados em computador. Isso é algo que tem acontecido cada vez mais, eu não sei porquê, parece que Hollywood desaprendeu a fazer cenários digitais, eles estão cada vez mais artificiais, mas eu acho que essa é a proposta do filme e pelo menos essa imersão é algo que o diretor consegue porque ele sabe usar minimamente, pelo menos de um ponto de vista teórico, o 3D sem sabotar a tecnologia que ele está usando. Tem uma frase que eu não gosto muito de usar para falar de filmes, que é: esse filme é tão ruim que é bom. Porque eu acho que quando o filme é bom, quando você gostou do filme, você precisa ter elementos para justificar por que você gostou. Mesmo que ele seja um filme que a maioria das pessoas está destruindo, se você riu, se você se identificou com os personagens, se você se envolveu com a história, eu acho que é importante ter elementos para discutir o porquê isso aconteceu. Mas nesse filme aqui, Godzilla e Kong, o Novo Império, o desafio de não usar essa frase é muito grande, como jamais foi antes. Eu quero saber de vocês, se vocês gostaram ou não gostaram do filme, se concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica, me diz aqui nos comentários. Não se esquece de dar um like no vídeo, fazer todo aquele ritual que vocês já sabem, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!